Olá, muito bom dia! Eu sou Rafael Costa e estou aqui para mais um programa Direito e Tecnologia. Sextou e hoje é o dia daquele programa que fala sobre segurança da informação, tecnologia, direito da tecnologia. E hoje nós temos um tema aqui muito interessante para compartilhar com vocês. Se você quiser aí me ouvir, você pode acessar a 95,7, a Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95,7 FM de São Paulo. Você também pode me acompanhar aqui pelo meu Instagram, que é o @rafael.luizcosta. Nós estamos agora fazendo uma live aqui, então se você quiser nos assistir, se você quiser interagir conosco, fique à vontade. Eu estou aqui também, não estou sozinho, né? Chegou um pouco atrasado, mas está aqui comigo, Fabiano Arcanjo. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Rafael, tudo bem? Como você está? Bom dia para todo mundo que está na audiência aí com a gente. Se vocês querem um pouco de aventura, saiam um pouquinho atrasado na Raposo Tavares quando você tem horário marcado. Aí você vai ver o que é uma aventura bem legal. Só 5 minutos daquele horário Só que você está acostumado a sair. Menos, 1 minuto faz diferença, viu, na Raposo. É Raposo Tavares, é isso aí. Pessoal, hoje eu quero trazer aqui para vocês um tema que está muito relacionado aí ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, que é nativos digitais e imigrantes digitais. Já ouviu falar desse termo, Fabiano? Olha, para mim é recente. Apesar de ter estudado um pouco sobre o assunto, para mim era recente as expressões nativos digitais e imigrantes digitais. Fabiano, será que será que nós somos aí nativos digitais ou imigrantes digitais? Olha, como você é um pouco mais velho que eu acho que tá bom. Você é um imigrante digital. Eu sei que eu sou um nativo digital, com certeza. Com sim, certeza. claro. Eu estava conversando com o Doni aqui, um abraço pro Doni, que comanda aqui essa nave, né? Nosso sonoplasta. Grande Doni. Grande Doni. O Doni estava contando que, assim, que os filhos dele, né? O neto, a neta, já cresceram com a tecnologia em seu DNA. Sim. Né? Já são aptos aí, estão adaptados ao toque de uma tela, de um Aquelas iPad. touch, né? São os touts. Ele não passa vergonha quando vai nessas redes de fast food e não precisa mais de fazer o pedido lá manualmente, né? Pois é, mas o que são nativos digitais? Vamos começar aqui explicando o que são nativos digitais ou quem são os nativos digitais. Bom, nativos digitais são pessoas que reúnem duas características. Primeiro, nasceram em 1980. Já não é o seu caso, Fabiano. Melhor, assim, ó, de 1980 para cá. A partir de 1980. Não é sim. bem, ó, só na... Eu sou parte disso, pô. Então, o Fabiano já saiu aí. Fabiano provavelmente não é o nativo digital. Então, as pessoas que nasceram a partir de 1980 e cresceram familiarizadas com a tecnologia, essas pessoas são consideradas nativos digitais. As pessoas a partir da década... A partir de 1980. A partir de 80, a geração Y. A geração Y é... Eu sempre confundo geração Y, geração Baby Z. Boomer, X, Y, Z e Alpha. Acho que é isso, né? Nossa, você tá entendido. Meu Deus, ô Doni, que isso, hein? Olha o cara, meu. Eu acho que é isso. Depois ele vai voltar só para falar dessas gerações aí, ó. Vou colocar o desafio aqui, viu? Pois é, muito Fabiano. Bom. E esse termo, ele foi criado em 2001 pelo professor educador americano Mark Prensky. O termo nativo digital foi criado pelo professor Mark Prensky. Mas eu tenho uma observação aqui a fazer. Porque, veja, esse professor, ele é um professor norte-americano. Ok. Ele fala assim, que os nativos digitais são pessoas que nasceram a partir de 1980 e cresceram familiarizadas com a tecnologia. Cara, a gente está falando dos Estados Unidos. Você, lá em 1980, né? Você teve contato com a tecnologia como os americanos tiveram? Nós não, nós aqui no Brasil não. Eu quando ouço também esse tipo de assunto, a gente vê filmes, séries antigas americanas, né? Você já via realmente lá os escritórios em New York,
Todo mundo trabalhando lá feito maluco, computadores já nessas décadas, né? E nós aqui é o contrário, né? Aqui a revolução mesmo acho que foi um pouco mais tardia, né? Acho que bem tardia, assim. Eu lembro que lá na época da escola, que não tem tanto tempo assim, tá, gente? Só para deixar claro, que o pessoal tava trabalhando com máquina de datilografia, pô. O pessoal tava aprendendo máquina de a datilografia. Não, vou mais longe um pouco. Eu também não no meu caso também não faz muito tempo, mas, enfim, mimeógrafo, né? Eu não sei o que é isso. Ah, ô Doni, pô, Doni, não sabe o que é mimeógrafo, faz ideia do cara. Mimeógrafo era um aparelhinho que hoje em dia a gente com aplicativo você escaneia qualquer documento e já envia para onde você quiser, né? O mimeógrafo era Isso a não é máquina... QR Code, cara? Eu conheço como QR Code. Naquela época era numa máquina, né, Doni, onde você fazia meio que xerox ali, né, com álcool, era um cheiro maravilhoso. Saia meio azul, né? Azul Isso aí marinho tinha nas ali. provas, não é? Isso, as provas. Nas provas lá, para quem estudou no ensino público, né? Salvo engano, era uma manivelinha, alguma coisa assim, eu né? acho que é. Eu ouvi o meu pai que estava contando esses dias que era assim, né? Um abraço Não ao sei. professor Chicão, que foi meu primeiro professor, Nossa. caso ele nos Ainda escute esteja por aqui, aí. né? Aqui Ainda esteja nesse Ele plano. está sim, pô. É. E você sabe que esse professor, ele criou esse conceito porque ele queria debater alguns temas relacionados à educação. Né? Então, Tem tudo a ver, né? tudo a ver, porque no viés dele, ele entende que os métodos usados por professores até meados dos anos 80, gente, reforçando, nos Estados Unidos, lá na América do Norte, começavam a não ter o mesmo efeito em crianças. Nas crianças que já possuíam computadores. Certo. Então, isso também seria até um tema, né, conectado aí com aquele episódio que nós fizemos aqui, né? A evolução da tecnologia, né, da mudou evolução, a sim. educação. Sim, Né? todos A os gente conceitos, fez, né? a gente gravou um episódio aí, gente. Depois vocês podem acessar aqui, tá no nosso Instagram aqui, no @rafael.luizcosta. Nós falamos se a tecnologia evoluiu, se a educação, na verdade, evoluiu com a tecnologia. Então veja, o professor Mark Prensky, ele notou que não tinha mais aquela interação do professor, já não chamava a atenção, não prendia a atenção desses alunos. Por quê? Os caras tinham algo já muito mais dinâmico. Sim. Né? Então pensa, você está vendo o professor escrevendo com giz na lousa, sendo que você tem algo muito dinâmico na sua própria casa. É que é pouco, né? Para eles já é pouco, né? Só o fato você ir até uma sala de aula, ter que pegar um livro, escrever no caderno e voltar para casa, isso é muito pouco, né? Para essa geração. É muito pouco. Para você ter ideia, quando eu resolvi estudar direito, eu estranhei que eu tive que escrever. Eu tive que escrever. E eu estava acostumado a só digitar. Né? O meu caderno é um notebook, sempre foi. Sim. E aí quando eu fui pro direito, eu falei... Cara, Hoje em dia isso aqui já não utiliza tanto o notebook, né? O celular você já consegue. Exatamente, eu tô falando de um note, mas muita gente escreve eu também usava o tablet para escrever, para digitar, na verdade, Sim. né? E então eu estranhei quando eu precisei voltar a escrever. Olha que coisa, olha que ponto nós chegamos, né? Então imagine para uma criança que está chegando agora. Acabou de nascer, já sabe mexer com o YouTube, já sabe mexer com tudo. Então, essas pessoas, segundo o professor Prensky, elas são nativos digitais. Nativos digitais. Por quê? Já cresceram ali com a tecnologia inserida em suas vidas. Então, esse professor ele notou que para essas crianças, para esse pessoal que está chegando agora, não adianta você querer dar uma aula tradicional. Não adianta, inclusive, só a apresentação de slides. Exatamente. Você tem que ter algo mais interativo, algo mais gamificado. Né? Algo que prenda mais a atenção desse pessoal. Eu acho até que mais desafiador para eles, né? As crianças agora, você lança aí qualquer tipo de objetivo dentro de uma sala de aula, se não for desafiador para eles, que eles tenham que baixar um aplicativo, tentar fazer alguma coisa, encontrar na internet, eles já não sentem mais aquela vontade que a gente sentia de parar e fazer na cartolina antigamente lá, escrever uma bíblia, né? Para eles isso é passado.
E outra coisa, né? Antes o que o professor dizia pra gente na sala de aula era lei, né? Exatamente. Você não discordava, É até isso porque aí. você não tinha fontes para discordar, né? É Hoje, isso. num toque, você vê se o que o professor está falando tem sentido. Você pesquisa, se descobrir que sim ou que não, você até contrapõe aquilo que o professor está falando, né? Perfeito, perfeito. Então, eu imagino, Fabiano, que é um desafio enorme, né? Porque o professor ele disputa, né? Ele vai disputar a atenção do aluno com os meios digitais. É por isso que ele precisa estar inserido no meio digital. Sim. Não tem como, senão ele vai aí perder, né? Vai perder o. Como é que se diz lá no futebol? Perder o vestiário, né? Vai perder exatamente. O cara não consegue chamar a atenção. É porque ele passa a perder o vestiário, essa expressão que você falou, seria meio que perder a confiança dos alunos, né? No sentido geral da coisa. Pois é, Fabiano. E junto com os nativos digitais, o Prensky, o professor Prensky, ele lançou um segundo termo, também que é muito usado hoje, que o termo, na verdade, é imigrantes digitais. Os imigrantes digitais, pessoal, eles são aquelas pessoas que nasceram antes de 1980 e que, embora não tenham aí crescido com a tecnologia, eles tiveram que se adaptar à tecnologia, eles tiveram que internalizar em suas vidas a tecnologia. Então, veja, eu estava conversando com o Doni aqui, né, antes do nosso programa entrar no ar, e ele estava contando como a tecnologia ela veio para revolucionar o próprio trabalho dele, né? Quando os computadores chegaram e a internet, foi aquela coisa assim, falando, nossa, né? Que fantástico. Eu acho que a gente pegou um pouco disso também, né, Fabiano? Sim, Apesar, com eu certeza. digo por mim assim, eu não nasci antes de 1980, né? Sim. Não, como o seu caso, mas O meu também não. é, eu acompanhei a internet chegando aqui. E, gente, era horrível, né? De verdade, era péssimo. Você ouvia o barulho do fax modem lá discando, né? Sabe fazer o Na barulhinho, verdade, Fabiano? quando uma ligação iria acontecer, você já sabia antes também, Isso. né? Se você tinha uma caixinha de som, né? Ah, Geralmente é as caixinhas verdade. existiam. Então alguém ia te Nossa, ligar, cara. fazia um barulhinho ali, né? Então você fala, pô, tá vindo uma ligação. E era questão de segundos a ligação acontecer. Não sei Foi, por quê, questão de hardware ali, né? Acho que alguma coisa acho que. que dava uma interferência Exato. aí e os pais ficavam bravos porque a linha telefônica, pra quem aí, a galera de 21 anos aí, a linha telefônica ela ficava ocupada porque quem acessava a internet usava os pulsos da linha telefônica para poder navegar. E existia um hardware chamado fax modem. Esse hardware, ele que fazia essa conversão, essa descagem para navegação. Gente, eu estou falando aqui de 256 kbps, nada, que nem 256, muito menos, muito Não, era menos. menos, tá? Que isso. 256 kbps já era aí uma banda larga, Pô, era uma né? felicidade pra quem podia É, ter, né? eu tô falando, gente, eu tô falando menos de 1 mega, tá? Pra galera que tá hoje navegando a 500 megas aí, eu tô falando menos de 1 mega. Sim. Então, o imigrante digital, ele pegou essa época. Ele viu a transformação da tecnologia, principalmente no nosso país, né? O professor professor Dantas está dizendo assim, eu lembro bem disso. Eu agradeço esses professores, porque eu não vivi essa época, né, Fabiano? Eu vim bem Não, depois. essa Professor, um veio grande depois. abraço. Veio a palestrar depois, né? Então, essas pessoas, elas tiveram que se adaptar, né? Então, veja, mesmo que eles tentaram aí acessar a internet, tudo isso, não é que tentaram, eles tiveram que se adaptar. Sim. É o que eu falo, a tecnologia, gente, não tem como, não tem para onde correr. Você vai ser inserido a ela de modo compulsório e acabou. Não há possibilidade disso não acontecer, tá? Então, gente, hoje, como é que um nativo digital, agora que você já sabe o que é um nativo digital, fala para um nativo digital ler um livro de modo comum? Exatamente. É um É. parto. Eu sei que eu tenho uma filha adolescente, então. Como é que é? Como é que É você. difícil, hein? É difícil tirar o TikTok, né? É difícil tirar o YouTube, é difícil tirar o WhatsApp, é difícil você fazer um nativo digital hoje sair realmente do digital, né? A expressão já diz nativo digital. Para ele tudo tem que ser digital.
Então ele consome digitalmente, né? Ele Não consome, é analógico. tudo é digital, Exato. né? Tudo é digital. E assim, o imigrante, vamos começar a notar algumas semelhanças aqui do imigrante digital e do nativo digital. Por exemplo, tem imigrante digital que ele gosta de imprimir, às vezes, algo para ler. É o meu caso, eu gosto. Ah, e você é imigrante. Viu, Doni? Eu falei que ele é um imigrante. Eu gosto de ler no papel Ele ainda. disse que não, mas já, tá vendo? Já mudou de opinião. O imigrante digital, ele vai imprimir para ler. Eu não entendo isso, porque para mim, que sou nativo digital, eu prefiro ler na própria tela. Não é tudo, né? É claro que existem coisas que você vai ler na tela e tal. Mas dependendo do que é o conteúdo, eu acho, no meu caso, eu acho mais... do meu grau de concentração, me diz que lendo o papel, eu consigo entender melhor a situação do que no digital. Existem esses casos. O Kindle da Amazon, ele inclusive tentou não, né? Ele fez isso e fez isso de maneira fantástica, que é o professor tá dizendo que ele precisa imprimir aqui, o professor Aí, Dantas. tá vendo, professor? Abraço, Um professor. abraço, viu? Professor Raimundo aqui tá com a gente. Ele precisa imprimir para ler. Então, assim, o Kindle, ele simula, né, para trazer esse pessoal para os e-books, ele simula como se fosse um papel. Até o toque da tela é Sim, diferente. sim, existe. Parece que você está tocando num papel, Sim. num livro, né? Saíram depois dessa tecnologia da Apple, né? Diversos plugins para você fazer isso com websites também. Então até o barulhinho do papel fazendo ali existem nos websites por aí para você folhear, entre aspas, digitalmente um livro, uma revista, né? Alguma coisa assim. E tem esse contraste, Fabiano. Se você pensar, vamos trazer aqui pro objetivo da pesquisa do professor Mark Prensky. Ele pensou o seguinte, ele disse, gente, nós temos abre aspas aí, conflito na sala de aula, porque você tem um imigrante digital Sim, falando com um nativo digital. sim. Como que é isso, né? Como que eu consigo aí me utilizar da tecnologia para chamar a atenção desse nativo digital, sendo que eu sou um imigrante? Então veja, às vezes você está dando aula para um aluno que aquilo que você falou ele está colocando em xeque porque ele fez uma pesquisa. Então qual que é o reflexo disso? O professor ele precisa deixar a aula mais dinâmica? Ele vai precisar trazer um debate, né, maior, não vai mais ser o centro, o soberano dentro da sala de aula? Os que estão dentro dessa atualização, né? É claro que isso vai muito da política de cada instituição, né? Não é o professor muitas vezes que decide o que fazer ali. Mas o que a gente vê muito hoje em dia são os professores fazendo meio que um formato híbrido, né? Ele dá aula, mas ele pede também para o aluno pesquisar, ele pede também para o aluno ver vídeos, ele traz vídeos para a sala de aula, muito mais do que antigamente, né? Antigamente, você lembra muito bem, porque você é um pouco mais velho que eu, o professor levava a TV, e era uma TV às vezes na escola, ele levava a TV para a sala para passar um vídeo. Hoje não, hoje ele pede para abrir lá no YouTube, pede para abrir no celular um site, você acompanha ali simultaneamente, todo mundo na sala pode ver assim na própria mão, né? na palma da sua mão. Então essas questões de evolução pro professor que é o imigrante realmente deve ser um pouco contrastante. É um desafio, né? Porque ele precisa fazer com que o aluno interaja, sim, né? sim. E deixe a aula mais atrativa. Né? E assim, você pegar na questão do aprendizado, né? Nós mesmos que não somos professores na prática, eu vou pegar um exemplo aqui da minha mãe. Minha mãe não seria nem uma imigrante digital. Ela seria uma refugiada digital, digamos, né? Porque você teve que pegar essa pessoa e fazer ela utilizar essa tecnologia à força. Você quer se comunicar melhor, você quer ver ela ali, você está à distância, quer ver o vídeo, você não quer mais falar, né, com a pessoa ou mandar um SMS, como era uma tecnologia já muito avançada também o SMS. Hoje você quer ver, hoje você quer praticamente estar junto com a pessoa à distância, né? Sim. Então, existem talvez vá sair a expressão lá na frente, né? Os refugiados. Refugiados. Será que existem aí os refugiados digitais? Poxa, interessante, hein? Depois a gente vai pensar aí numa pauta para trazer isso à baila. Pode ser. E tem uma coisa também, Fabiano, para celebridades, né?
existem aí celebridades que são nativos digitais e outras que são imigrantes. Por exemplo, pense lá nas novelas que você tanto gosta aí ou já assistiu. Esses caras eu lá gosto da mesmo. época lá de trás, eles... O Fabiano tá fazendo altas revelações aqui hoje. Eles nasceram no modo convencional. Perfeito. TV, rádio. Sim. Gente, nós estamos aqui numa rádio onde nós temos aqui câmeras fazendo vídeos para o YouTube. Eu estou fazendo a live pelo Instagram, mas estou numa rádio, né? Veja, mudou. É a palavrinha que se usa muito hoje em dia, multiplataforma. Né? Multiplataforma. Então, essas celebridades que nasceram com a televisão, eles são imigrantes digitais. Porque eles tiveram que criar uma vida online, digamos assim. Eles tiveram que criar um perfil na rede, na internet, Sim. né? Mas existem pessoas que não, já são nativos digitais. Esses caras fizeram fama no digital já. Por exemplo, o Whindersson, né? O Whindersson Nunes, sim. O Whindersson Nunes é um deles. O cara fez a sua fama toda através de uma plataforma digital. Ele não precisou ir para o rádio, para a televisão, não precisou estudar aí teatro, não sei lá se estudou, mas enfim. E você sabe que tem uma curiosidade, Fabiano, que celebridades como, por exemplo, Dwayne Johnson, às vezes tem menos seguidores do que o próprio nativo digital, porque Com o Dwayne certeza. Johnson é um imigrante, Eu tava vendo imigrante digital. Sim, eu tava vendo umas contas de Instagram de alguns famosos aí do esporte e tal essa semana. E comparando com algumas celebridades brasileiras aí, eu falei, cara, impressionante. Stranger Things foi lançado, né? Na última semana. Eu gosto bastante, então eu tava olhando a Millie Bobby Brown, que não é mais uma criança, né? E ela tem acho que 48 milhões de seguidores. E aí eu não lembro qual foi a analogia que foi feita lá com a Larissa Manoela. A Larissa Manoela acho que tem mais seguidores do que a própria a atriz principal da maior série do mundo, né? Que foi eleita aí agora como a mais assistida na história, enfim, no seu lançamento. Sim. Então, realmente, as duas têm basicamente a mesma idade, mas são nativas digitais. Né? Nativas digitais. E aí, Fabiano, a gente entra aqui para uma discussão também no que isso vai refletir, né? Porque, veja, o nativo digital, hoje, gente, nós temos duas vidas. Nós temos a nossa vida offline e a nossa vida online. Ô, que susto, hein, Doni? Eu tive ela agora, está... hein? Ele, fale por ele, né? Não fale por nós, né, Doni? Pelo amor de Deus. Falei duas vidas, não duas famílias. Os caras já entenderam duas famílias aqui, né? Você vê. Então, você tem que se preocupar com a sua vida online, porque ela se confunde com a offline e, na verdade, é a mesma. Só que isso vai trazer o quê? Desafios, que eu digo para o direito, por conta dessa sociedade digital, é aí que vem a importância do direito digital. Você vai deixar uma herança digital. Você já parou para pensar que um perfil que hoje tem milhares e milhares de seguidores aí, ele pode ser uma herança digital? Perfeito. Por conta dessa vida que foi criada por esses nativos digitais, que todo mundo que está chegando aí, gente, todo mundo é nativo digital. Sim. Né? Não tem aquele que não seja. Eu tenho oportunidade de estar aqui com alguns imigrantes, como o Doni e o Fabiano, mas a maioria são nativos digitais. Brincadeira, né, Dani? Tá? Bom, Fabiano... Ainda bem que você tá na tela, ainda bem que você tá na live. Você gostou desse tema? Muito. Esse tema faz sentido para você? Muito interessante. Acho que a gente podia fazer uma segunda parte desse tema, inclusive. Poxa, vamos deixar o compromisso aí. Pessoal, pergunta pra galera o que eles acham aí. Exato. Por favor, coloquem nos comentários aqui o que vocês acharam desse tema, se fez sentido para você, se contribuiu para o seu crescimento. Para você que nos ouve também aí pelas ondas da Rádio Vibe Mundial, nos siga aqui através do @rafael.luizcosta e se inscrevam lá no nosso canal do YouTube também, que é o Produtiva Privacidade. Fabiano, muito obrigado pela sua companhia. Eu quem agradeço e muito obrigado pela galera que está com a gente aí também. Muito obrigado por você que está conosco, você que está conosco também no Instagram. Um grande beijo no seu coração e um excelente final de semana, porque sextou. Juízo, Tchau. Hein?